Dentro do ProveNet ali, que é esse grupo europeu que a gente participa, a gente... Aceito. A gente tem alguns estudos que estão para sair aí nos próximos meses, né? Então, nos próximos meses, talvez anos. Acho que o principal vai ser um estudo de driving pressure, mas aí é no intraoperatório. Legal, pô. Titulação de PIP pela menor driving pressure, que é essa questão que a gente tem aí. Precisa, Exato, Tem alguma coisa que fala sobre a forma como você conduz? Porque quando a gente fala da driving, tá bom, a gente tá falando de escalonar PIP no modo Sim. volumétrico. Mas tem uma coisa que todo mundo tá Sim. batendo cabeça, é como que você incrementa a PIP Sim. naquela etapa? Gera esse... Isso é óbvio que a hora que a gente publicar esse estudo, que é o designation que a gente desenhou, que ele vai ser criticado talvez pela forma que o recrutamento é feito, que a titulação da PIP é feita. Ela é muito próxima de uma PIP decremental. E a galera que tem pavor de PIP vai Isso. criticar pelo simples fato de ter medo de PIP. Exato. Né? Então, assim, nunca vai ser perfeito, mas a gente tentou fazer o melhor. Então, esse é um trial que a gente está finalizando, que é tentar encontrar ali a melhor PIP com base na menor driving pressure. Esse estudo é para 1.500 pacientes. Ele está no momento com 1.200, então está bem próximo de Mas intraoperatório. Intraoperatório, cirurgia abdominal. Tá. E é uma coisa muito específica que é a cirurgia abdominal aberta. E agora a gente começou o Generator. Isso muda muito a mecânica. A gente começou o Generator, que é a cirurgia laparoscópica. Porque eu sou do partidário que eu acho que cirurgia, se existe algum lugar que alguma coisa pode ajudar, é na cirurgia laparoscópica. Eu não acho que cirurgia aberta tem qualquer tipo de... Obrigado. Tem qualquer tipo de impacto. Eu acho que a grande questão é na cirurgia laparoscópica. Eu acho que a laparoscópica que é a pegada. Todos os estudos mostraram isso, né? Se você for ler o ProBIS dos pacientes obesos, existe um sinal de potencial benefício na laparoscopia. Se você for pegar o do que a gente publicou de volume corrente baixo e alto no JAMA, 2020, também tem um sinal em laparoscopia. Então, acho que a laparoscopia é a grande chave, né? Saúde. E aí a gente está terminando de cirurgia torácica, né? Cirurgia torácica já terminamos, que é o PROTOR, que é PIP alto e baixo e recrutamento em ventilação monopulmonar, que é o que vai sair, mas tudo isso é centro cirúrgico, né? Esse está finalizado, a gente está só começando a analisar os dados. E para mim, assim, talvez a gente tem 2 de UTI, talvez para mim a gente chegou a comentar alguma coisa que é o Active, que é da ventilação automática. Foi o que você falou na última... Esse para mim é um principal. Esse eu acho que a gente tem que publicar o quanto antes. A gente está, acho que hoje, 800 pacientes de 1.300. E que critério que vocês usam na ventilação automática? Basicamente, nesse estudo em específico, é paciente sem síndrome de desconforto. Eles são randomizados para ventilação convencional ou Intelivent ASV. Ah, beleza. Então, é um modo da Hamilton. Sim, eu não sou endorse da Hamilton, não sou speaker da Hamilton, eu não ganho R$1 da Hamilton, mas Nós também não. Mas se a Hamilton quiser... Mas eu acho que eles têm um puta ventilador, isso é inegável. Ventiladores é muito caríssimo, mas muito bom. Foda. Mas assim, o Intelivent ele é basicamente um modo automático full, closed loop. Então a gente basicamente ele vai titular frequência respiratória e volume corrente e PIP e FO2. Né? Então, o desfecho de estudo é dias livres de ventilação mecânica em 28 dias. A gente já tem dados anteriores mostrando que com certeza ele mantém o paciente em modo ótimo de ventilação, vamos dizer assim, muito melhor do que o modo convencional, porque ele está o tempo inteiro se retroalimentando e botando o paciente na faixa que a gente considera melhor. Então ele reduz driving pressure, reduz mechanical power, reduz um monte de coisa, mas a gente não tem desfecho clínico. Sendo bem honesto, eu acho... Posso estar errado. Eu acho que vai ser difícil a gente mostrar que esse método ele melhora desfecho clínico comparado com uma ventilação convencional. Talvez sim. Bem conduzida. Exatamente. Bem conduzida, sem dúvida. Mas talvez a gente consiga achar coisas que já seriam suficientes. Por exemplo, é seguro e diminui a carga de trabalho da enfermagem e da fisioterapia, por exemplo. Acho que isso já é um achado relevante. Bastante. Muito. Se pensar que no Brasil, fisioterapeuta que faz ventilação e mobilização, já ajuda a gente pra caramba. Exato, é o que você falou. A gente falou na última vez, eu acho também. Fala assim, cara, aquele paciente tem uma ventilação mais simples, esse paciente a gente deixa na ventilação automática, e aquele paciente que tem mais complexidade, aí o profissional tem mais tempo para gastar naquele paciente. Tem mais tempo para fazer mobilização, tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, mostrando que é seguro,
e que você reduz carga de trabalho, talvez já seja algo justificável, mesmo que não aumente o dia livre de ventilação mecânica, não reduza a mortalidade, porque é difícil a gente encontrar que vai reduzir. Ou até mesmo o tempo dentro do compliance da ventilação que a gente quer ali, está mais dentro dos parâmetros planejados por mais tempo. Sim. Talvez isso seja mais protetor isso a gente tem, isso a gente tem. Então, isso a gente tem já dados, diversos outros estudos, incluindo um que a gente publicou no BJA em 2020, já mostrando que ele é capaz de manter o paciente dentro de zona ótima de ventilação mais tempo do que a ventilação feita de forma adequada. Você pega lá os dados, o paciente está ventilado de forma adequada, mas ele te mantém mais tempo na zona ótima, comparado com a ventilação convencional. Então, isso acho que é uma coisa meio óbvia. Agora, esse estudo grande nosso, vamos confirmar isso ou não. Mas acho que isso a literatura já mostra. Já mostra que o método automático ele é capaz de manter o paciente em zona ótima de ventilação por mais tempo. Se isso tem impacto ou não, é exatamente isso que a gente está... Uma coisa que eu gostei desse passo do Intelivent, né? Que é diferente do ASVzão cru, né? Sim. Que eu entendo os modos que tem um alvo. Um alvo. Tem aquele alvo ali, o PRVC. Vai flutuar a pressão em busca de um volume alvo, VS, no espontâneo. Você tem lá o ASV, vai estar o volume minuto. Só que, cara, as pessoas que são verdadeiramente defensoras desses modos, elas são profissionais que de fato monitorizam, que de fato estão presentes ali na beira do leito, que de fato entendem quais são as preocupações, que ajustam o alarme adequadamente, que levam em consideração as variáveis de quando esse modo é ou não mais indicado. Não é o que a gente vê. Sim. O que a gente vê é o pessoal usando PRVC, paciente subindo demanda, ventilador mecânico diminuindo pressão inspiratória, isso no PRVC, no VS, no ASV, ou o paciente fazendo um pneumotórax e subindo pressão porque está caindo o volume. Cara, isso é preocupante demais. Porque quem de fato conduz bem, quando você criteriza ali um alvo e o ventilador mecânico vai automatizar o ajuste, mas você é um cara presente e que sabe o que está fazendo, você é um profissional que sabe o que está fazendo, beleza. Mas não é a realidade. Sim. E aí esses modos me preocupam muito. Sim. Mas o Intelivent, ele dá um outro passo. Ele dá um passo que você tem um alvo ali padrão, paciente sedado, sem drive, ele vai estar utilizando o volume minuto como base, mas ao mesmo tempo, se esse paciente começa a entrar e começa a ter uma demanda, ele vai utilizar uma outra métrica para respeitar essa demanda. Então é outra coisa. Na verdade, você tem o que eles defendem é que eles fazem a ventilação automática do começo ao fim, né? Sim. Então, eles têm o Intelivent ASV, eles têm o que eles chamam do Quick Win, que é basicamente a transição para ventilação espontânea automática, mais o desmame automático. Sim. Tem o SBT automático, que é o teste de ventilação espontânea, o TRE. Tem o IntelliSync, que é a detecção e tratamento de assincronia. A nossa experiência ainda não funciona tão bem. Então, a gente encontrou alguns problemas com o IntelliSync, de às vezes até aumentar a sincronia, que é uma coisa que você só encontra fazendo estudo. Sim. Então, o IntelliSync não. E tem o IntelliCuff. Naquele estudo brief per brief que você comentou. Na verdade, isso a gente teve um pouco nesse estudo, mas também agora na vida real, utilizando. Sim, né? Sim. E o IntelliCuff, que eles têm monitorização constante de pressão de cuff, né? Então, eles querem ter essa ideia de que do momento que você entuba até o momento que você estuba, eles fazem tudo automático. Qual que seria o outro problema disso? É o de-skill da equipe, né? Às vezes, você vai tirar a equipe, vai perder um pouco da capacidade de identificar problema, de tratar, você vai destreinar a equipe se você começar a usar muito, né? É uma discussão que a gente teve lá na Holanda. Quando você faz isso de usual care, talvez o seu residente aprenda menos, vai ter menos contato com ventilação mecânica como a gente conhece, o seu FIS, a sua enfermeira. Então, isso talvez não seja também bom para a equipe. Então, tudo isso tem que ser respondido. Mas esse estudo está acontecendo. Esse, para mim, é um dos estudos que eu estou mais ansioso para ver. Mas, sinceramente, se o resultado for melhor... Que se lasque, velho. Sim. É mesmo que se justificar que precisa ter alguém mudando a cor do semáforo do lado do poste, velho. Sim, com certeza. Não, pô, se for uma coisa que de fato isso vai trazer bons resultados, mano. E eu gosto de comparar com a interface da aviação. Sempre, quando eu dou minha aula de ventilação automática, eu sempre coloco essa interface da aviação, que eu acho que é perfeita, que é onde você tem a máquina no comando, mas você ainda tem o ser humano no controle. Pronto para identificar as falhas que a máquina. Pronto para identificar e assumir caso seja necessário. E aí você tem que tomar esse cuidado, né? Talvez se você não treina tanto o ser humano, na hora que ele precisar assumir, a gente tem casos aí, né? Por exemplo, o voo da Air France é um caso desse, que quando o ser humano precisou assumir ali que ele perdeu os controles, que ele perdeu a máquina, eles se desesperaram e não conseguiram fazer o que tinha que ser feito, né? Então isso pode ser a verdade também na ventilação, se a gente começar a fazer assim. Mas eu gosto muito dessa interface, é isso.
você dá o controle, mas você ainda mantém algum grau de controle. Mas vamos lá, quantos voos caíram por conta de falha humana quando estava totalmente na mão do homem e por descontrole agora da máquina? Quantos pacientes na ventilação sofreriam porque o profissional não sabe o que fazer e aí você tem que ter uma medida preventiva disso para isso não acontecer? Versus quantos pacientes sofrem hoje porque a equipe não sabe como conduzir. Sem dúvida. São coisas que tem que ser levadas em consideração, cara. Sem dúvida. Então esse é um. E tem mais um que a gente está fazendo agora, que é os canadenses estão com uma plataforma que chama Practical, que é uma plataforma é um estudo em plataforma de ventilação mecânica, onde eles têm domínios de não invasiva, domínios de ventilação mecânica, domínio de corticoide, etc. E aí dentro do domínio de ventilação mecânica eles estão fazendo o DRIVE. O DRIVE é um estudo de Driving Pressure Guided, de ventilação guiada por Driving Pressure, mas aí em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, assim, um grupo é Usual Care, ADSNet, vamos chamar assim, né? E o outro grupo é uma ventilação guiada pela Driving Pressure em quem tem insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, esse é um estudo legal. O problema é extremamente... Você entra no site Practical Platform e você lê lá sobre isso, extremamente complexo o protocolo. Eu sei porque a gente está fazendo na Austrália e eu estou liderando lá na Austrália junto com o pessoal do Canadá, e é extremamente complexo de se aplicar a intervenção. Extremamente complexo. Então, assim, por exemplo, envolve mensuração de pressão de abertura, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não faz na prática a mensuração de pressão de abertura. Então, a gente tem que começar a fazer, faz parte do practical. E aí tem a questão do P01, que está fazendo. Incrível. Eu acho excelente também. Da PEOC, da pressão de oclusão. Legal. Que a gente está fazendo. E aí todos os cálculos com base nisso. A métrica muscular aí. Exato. Eles têm um grupo de estudo, né, dentro do trial que é o Lung and Diaphragm Protective Ventilation. Que aí, esse que a gente está fazendo é só Driving Pressure Guided. Mas eles têm um outro ar. Exatamente. O Goliger está trabalhando. Eu já ia fazer essa pergunta. Cara, eu sou muito fã do É Goliger. muito bom. Para estudar isso aí. Muito bom. Então, a gente está fazendo junto com ele isso. Mas eu já discuti isso com ele várias vezes. Eu acho a intervenção extremamente complexa. Aí, mano, o cara conhece os caras que eu amo de paixão, tá ligado? Carol Roth, minha amiga, pô. Eu tô fazendo um trabalho com o Goliger. Aí, ó, tá eu dou uma aula, eu falo do Goliger 3 horas seguidas, ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito legal também, assim. Mas é um cara que... Mas é um estudo que eu já discuti isso com ele. Eu falo, cara, vai ser difícil ser implementado. Então, no final do estudo vai ficar aquela dúvida. Foi implementado de forma adequada ou não? Se você tornar muitas UTIs... Eu acho que vai ter muita dificuldade de ser implementado de uma forma adequada a intervenção. Garante que todo mundo fez Exato. Parecido. E se funcionar... Vai virar um Marte. Pode ser, exatamente, é um bom exemplo. E se funcionar, e se você mostrar que funciona, vai ser ainda também difícil para, na vida real, as pessoas conseguirem implementar. Porque, por exemplo, usam um aplicativo. Tem um aplicativo de iPhone ou de internet, onde você imputa a mecânica do paciente, ele vai te orientar o que fazer. Reduz o volume corrente. Aumenta a pressão inspiratória, reduz a pressão inspiratória, aumenta FO2 para diminuir drive, por exemplo. Ou até aumenta a sedação. Então, tem várias orientações. Mas usando dezenas de métricas para tomar a decisão. Então, você vai precisar necessariamente, talvez, usar um aplicativo para ventilar o paciente. Né? Então, assim, vai ser pragmático o suficiente para ser implementado na beira do leito na vida real? Não sei. Vai ser adequado a intervenção durante o estudo a ponto de não ter violação de protocolo, etc., para você chegar no resultado final e não ser porque você não aplicou, na verdade, porque a intervenção não funciona? Então, assim, a gente está discutindo muito isso, mas esse é um estudo que está acontecendo. Já tem alguns pacientes randomizados nos Estados Unidos e no Canadá. A gente está começando agora na Austrália. Quando eu voltar, a gente vai ter as visitas de iniciação e vai começar. Mas é um estudo que talvez o primeiro tentando investigar essa questão da ventilação limitada da driving pressure no paciente de UTI. Insuficiência hipoxêmica. Insuficiência respiratória hipoxêmica. Que eu acho que talvez não vai ter grandes resultados, porque nem todo paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica vai ter mecânica ruim. Porque a definição de insuficiência respiratória hipoxêmica é aquela não infiltrado bilateral, mas doença infecciosa / infiltrada no pulmão, com uma FO2 acima de 40%. Quem disse que esse cara vai estourar drive? Por mais de 4 horas, exatamente. Não necessariamente esse cara vai ter uma mecânica ruim a ponto de você conseguir intervir na driving pressure, que é a grande discussão. Será que a gente não tinha que identificar... Eles estão no início, tem uma coisa boa que eles estão fazendo, que no início que é estratificando pela elastância. Então, o paciente de elastância alta ou elastância baixa. Legal. Então, assim, o paciente elastância menor que 2,5, corrigido pelo peso predito, né? Ou elastância maior que 2,5. Ainda assim, a intervenção é a mesma, mas a ideia é você tentar identificar se talvez naquele paciente que tem a elastância mais alta, talvez essa intervenção tenha um pouco mais benefício. Eu talvez pensaria até além do peso predito, interessante, mas qual que é o perfil do obeso? Porque tem obeso que vai ter mais elastância, porque tem uma pressão intraabdominal muito maior, o abdômen mais globoso. A ideia é que a elastância acima de 2,5, supostamente você teria um paciente que teria uma complacência menor, então a driving talvez estivesse maior,
E aí esse paciente responderia mais a uma estratégia onde você limita a driving pressure comparado com o paciente que tem uma elastância menor que 2,5, né? Mas não sei, então está começando desse jeito. Sim. A ideia é tentar enriquecer, né, que é o Predictive Enrichment, para você enriquecer a intervenção com base na elastância. Então esse é um estudo, mas assim, a ventilação do ponto de vista de trial não tem tanta coisa recente, se a gente olhar, não está saindo tanta coisa. Tem muito estudo fisiológico, muito estudo bom, dos próprios do Gollinger, do Marcelo, mas trial a gente ainda não está conseguindo ter essa atividade tão... Mas acho que é porque está naquela fase assim de entender o que estava acontecendo. Pode ser. Né, para desenhar os novos trials assim.